pessoal, eu me chamo Luiz Gustavo Corbellini, sou epidemiologista e hoje nesse vídeo vamos abordar as diferenças entre as pandemias de Covid-19 atual com aquela ocorrida pelo influenza H1N1 em 2009. A motivação desse vídeo é que hoje nós temos algumas figuras públicas e muitas pessoas na internet minimizando o problema de Covid comparando com a influenza. Eles argumentam, muitas pessoas estão argumentando que a magnitude da pandemia de H1N1 foi tão grande quanto e não teve esse alarde, esse pânico ou todas essas medidas de restrição. A pergunta que eu lanço aqui, será? Vamos falar um pouquinho dos agentes causadores dessas duas doenças, né? O vírus causador do Covid-19 é um coronavírus e hoje se sabe há muito tempo que os morcegos são reservatórios de uma gama de coronavírus. Especificamente o Covid-19, né, estudos já têm sugerido que ele tenha vindo de morcego, dada a similaridade genética de Covid-19 com Covids que circulavam em morcegos. E acredita-se que ele tenha feito uma passagem de morcego diretamente para as pessoas ou do morcego para um hospedeiro intermediário, como o pangolim, e dali para as pessoas. O vírus influenza tem uma característica um pouquinho distinta. Ambos os vírus são RNA e por si só já são passíveis de mutação, eles têm alta taxa de mutação. O influenza ele pode infectar, ele infecta populações de suínos, de várias espécies de animais, vamos falar aqui de suínos, aves e a influenza sazonal humana, principalmente até então era o H3N2. O suíno, ele é uma espécie, assim, a gente chama de reservatório de mixagem. Ele consegue se infectar com as influenzas que circulam nas pessoas, com as influenzas que circulam nas aves, porque eles têm os receptores para esses dois vírus. E o que acontece, o que pode acontecer com essa situação? Ele pode se infectar, então, num dado momento com uma influenza humana e uma influenza aviária ao longo do tempo, e esse vírus vai recombinando geneticamente com esses vírus que circulam nessas diferentes espécies. Chega um dado momento, pode surgir um antígeno novo, e esse foi o caso do pandêmico H1N1. É um vírus que foi zoonótico, passou do suíno para os seres humanos, a partir daí ele começou a se disseminar, e ele é um vírus triplo rearranjo. Ele possui genes de influenza que circulavam em suínos na América do Norte, de suínos na Eurásia, genes de influenza H3N2 sazonal humana e também de aves. Então, uma característica comum então desses dois agentes é que ambos vieram de espécies animais, fizeram um spillover, infectaram uma pessoa e a partir daí começaram a se disseminar. A característica comum aqui esses são vírus novos que infectam as pessoas, e a população então ela não tem imunidade. Então, um vírus novo, altamente contagioso, numa população sem imunidade, tende a se disseminar rapidamente, como foi o caso dos dois que se tornaram uma pandemia. E fazendo aqui uma timeline, que vai aparecer em algum local desse vídeo, eu vou fazer uma timeline comparando o H1N1 com o Covid. O H1N1 ele iniciou dia 1, marco, foi em México em 2009, e 40 dias após a Organização Mundial da Saúde já lançou o alerta 1, opa, temos um problema aqui de preocupação internacional, um problema de saúde pública. Logo em seguida, 80 dias depois do início, ela já declarou uma pandemia de H1N1. No dia 100, aproximadamente, nós tínhamos 26 mil casos de H1N1, certo? E desses, em torno de 6,5% se tornavam críticos. Agora, comparem no dia 100, né, que foi aproximadamente 8 de abril, nós tínhamos 1,5 milhão de casos de Covid, aproximadamente 4% desses se tornavam críticos. É nítido a diferença, então, entre os dois, que o Covid se disseminou muito mais rápido, a primeira diferença. E estudos que estimam, né, o número básico de reprodução, famoso R0, né, já estão apontando que o R0 médio é maior do Covid do que o da influenza H1N1.
ou seja, comprova que o Covid se disseminou muito mais rápido. E vejam lá que o H1N1, lá no dia 180, em setembro de 2009, já teve a primeira vacina aprovada pelo FDA, e em novembro 61 milhões de pessoas já estavam vacinadas. Em Covid não temos essa perspectiva, já começamos a ter uma diferença, uma pandemia em que já se tem protocolos para desenvolvimento de vacinas, que é o caso do H1N1, e Covid não tem essa perspectiva agora. E no final da pandemia de H1N1, que foi declarada pela OMS em agosto de 2010, aproximadamente 18.500 óbitos. Hoje, no dia 10 de abril, nós temos aproximadamente 97 mil óbitos. Eu estou comparando óbitos oficiais entre as duas doenças, aqueles que são registrados pelos países, que a OMS compila, mas se sabe que esses números são bem maiores. Porém, em números oficiais, o Covid já tem um número de óbitos, um número de absolutos maior, claro, porque também se dissemina muito mais rápido. E falando rapidamente sobre a clínica terapêutica, né, entre esses dois vírus, em 2009, os Estados Unidos já em maio lançaram um protocolo de terapêutica para os casos de H1N1, utilizando as duas drogas principais, que é o oseltamivir e o zanamivir, que são drogas inibidores da neuranimidase do H1N1, e que estudos mostraram que eles eram sensíveis só depois que apareceu alguns casos de resistência. E um estudo de um grupo chinês fez um estudo caso-controle de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, tanto de H1N1 como de Covid-19. Eles concluíram que, apesar dos casos de H1N1 aparentemente serem um pouco mais grave, eles não teve diferença estatisticamente significativa entre o prognóstico, não houve diferença entre a mortalidade desses casos internados entre esses dois agentes, mas os autores discutem uma questão de protocolo de tratamento em que os casos de H1N1 eram todos tratados com o Tamiflu, e 100% deles, e o Covid, eles não tinham nenhum protocolo evidenciado de drogas antivirais, não havia um protocolo definido. Isso salienta mais uma diferença, que além da vacina que foi desenvolvida na pandemia de H1N1, o H1N1 influenza já tinha um tratamento, um protocolo definido, ao contrário de Covid. Hoje se sabe, não há uma droga com a sua eficácia comprovada, os resultados ainda são controversos. Então, mostrando mais uma diferença importante, que é na questão da terapêutica dessas duas doenças. Bom, baseado em tudo isso que foi dito, eu construí 3 premissas para chegar a uma conclusão. Primeira, né? Dada a alta transmissibilidade desse vírus, que se disseminou por uma grande parte da população em curto intervalo de tempo, podendo levar a um colapso do sistema de saúde, como já foi evidenciado em alguns países. 2, a ausência de um protocolo de tratamento e de uma vacina, ao contrário de influenza, que já existe um protocolo, já existem drogas antivirais, e a experiência, a tecnologia de construção de vacina, de desenvolvimento de vacina de influenza já é avançada. 3, considerando que esse cenário, onde hoje nós temos aproximadamente 1,5 milhões de pessoas infectadas com o Covid, números oficiais, ele é um cenário em que a maior parte da população está sob quarentena, ou sobre restrições de deslocamento, distanciamento social, que provavelmente esse número seria muito maior. A gente pode concluir que relativizar o problema de Covid-19 comparando com influenza H1N1, pandêmica de 2009, ele não se sustenta. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, e esse post está aberto para discussões. Inclusive, eu gostaria de ver nos comentários ideias que possam até refutar as minhas premissas, porque a ciência ela se faz dessa forma. Então, eu deixo meu grande abraço para vocês.